Buenas tardes a todos. Voy a hablar en portugués, pero intentaré hablar bastante despacio para ser compreendido. Meu nome é Marcelo Marques, sou da Universidade Estadual de Maringá, e trabalhamos com simulação computacional basicamente para reservatórios, para embalses. Então, nesses 10, 15 minutos, vamos tratar aqui de fenômenos gerados pelo vento em reservatórios. Mais especificamente, uma nova técnica de modelagem, a modelagem paramétrica bidimensional. Essa técnica de modelagem ela é baseada no comportamento do FET. Com base no comportamento do FET, é que chegamos aos resultados relacionados a fenômenos relacionados às ondas, ao oleagem, relacionados às ondas e com base no FET, as equações são transformadas para as variáveis que vamos discutir agora. Esse trabalho se intitula Distribuição Bidimensional do FET no reservatório de Três Marias. Então, no caso das nossas ondas, nossas áreas de atuação, as áreas que basicamente utilizam das nossas pesquisas, são os setores relacionados à criação de tanques-rede, criação de peixes por tanques-rede em reservatórios. Estudos também que necessitam dos dados aqui desenvolvidos por nós, que trabalhamos com hidráulica, mecânica dos fluidos. O pessoal da limnologia que tenta explicar o desenvolvimento de macrófitas aquáticas em reservatórios. Temos uma outra linha de pesquisa que se utiliza dos nossos resultados, que são as linhas relacionadas com a emissão de gases de efeito estufa em reservatórios. Os nossos amigos da geologia que estudam erosões em reservatórios gerados por ondas, principalmente ondas geradas pelo vento. E por fim o transporte hidroviário. No Brasil temos muitas hidrovias que fazem os tramos dessas hidrovias, são percorridos por reservatórios. Também as companhias de eletricidade, dos operadores de energia, que precisam definir exatamente os níveis do reservatório para poder predizer a capacidade de energia gerada. Basicamente, hoje, quando se fala em onda em reservatório, uma das ferramentas bastante utilizadas é o modelo SWAM. O modelo SWAM ele tem muitas vantagens, a confiabilidade é muito boa, é um modelo já desenvolvido nos últimos 40 anos, mas que tem também os seus problemas. Hoje, áreas como a geografia, como o pessoal da limnologia, da biologia, tem dificuldade em ter pessoas nas suas equipes, engenheiros especializados em modelagem. Então, um dos objetivos do nosso estudo é uma técnica de modelagem que seja confiável, mas que prescinda de toda a complexidade envolvida no fenômeno de modelagem. Então esse é o desafio. Através dessa técnica chamada modelagem bidimensional, nós geramos esse campo que nós vamos tratar aqui nesse trabalho, que é um campo de FET. Então o campo de FET ele é uma representação bidimensional, uma distribuição do FET em um reservatório. E essa técnica aposta que através de um campo de FET é possível transformar esse campo de FET em um campo de altura de ondas, em um campo de período de ondas, em um campo de profundidade de mistura, que já falaremos há pouco, e um campo de energia da onda. Essa técnica aposta que o fenômeno de ondas ele é muito influenciado pelo formato das margens. E aí, através da nossa próxima apresentação, nós vamos tratar de equações paramétricas desse tipo de modelagem, nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas a nossa aposta é essa, que através de uma representação como um campo de FET, consigamos obter qualquer um desses resultados de modo tão confiáveis quanto os resultados gerados pelo modelo SWAM. Então o campo de FET ele é baseado em um conceito geométrico. O que é o campo de FET? Um campo de FET ele se baseia na ideia e que é publicado pelo Shore Protection, de 1982, e lá tem um artigo de 1954. Nesse artigo é tratado o FET como obtido por uma ponderação
O FET é obtido por uma ponderação por cossenos de cada uma dessas linhas. Então, como obteríamos o FET nesse ponto, por exemplo? Obteríamos o comprimento desse FET vezes o cosseno do ângulo que essa linha tem com a direção principal, mais a próxima linha, o comprimento da próxima linha, vezes o cosseno dessa linha com o ângulo principal, que é o ângulo do vento. E, dessa forma, através dessa ponderação, obteríamos o FET nesse ponto. O que nós fizemos? Utilizamos esse conceito e, através de uma malha retangular, utilizando as margens como fronteira, definimos esse elemento, que é o nosso campo de FET. Então, a partir desse conceito, o FET passou a ser, apesar de ter unidade de comprimento, ele passou a ser representado num campo. Então, esse é o conceito de campo de FET. Quanto à sensibilidade, esse é o método, deixa eu ver, esse é o método original publicado pelo Shore Protection. O que nós fizemos? Definimos primeiro a sensibilidade desse método, que é chamado método de Saville. Aqui as linhas elas estão espaçadas com uma resolução angular de 6 graus. Aqui fizemos análise para cada 45 graus, 6 graus, 15 graus e a cada 1 grau. E aí os resultados obtidos, vejam. Aqui a cada 45 graus, então o campo de FET para as linhas a cada 45 graus, observe que existem descontinuidades aqui nesse campo. Quanto maior a resolução angular, mais o mapa fica definido. Então esse é o resultado da nossa análise de sensibilidade do método. Para esse estudo vamos utilizar então o FET em alta resolução, tá? E através da aplicação desse método para o reservatório em 16 direções, então obtivemos 16 mapas. Esses são os primeiros 8 mapas, e esses os 8 mapas. Observe que aqui temos uma escala então de comprimento, né? E apesar de ser um mapa relativamente complexo, o método é muito simples. Com o método, com uma lapiseira, né? Com um lápis e uma régua e uma borracha, você consegue, por exemplo, em uma imagem de satélite, resolver ali em 6, 8 linhas, você consegue determinar com precisão o FET num ponto. Dessa forma, você consegue, com uma calculadora científica, obter um resultado, por exemplo, de altura de onda, semelhante, com uma ordem de erro de 5% em relação ao obtido pelo modelo Swan. Né? Então, aqui estão os dados todos. Em resumo, então, para esse reservatório de Três Marias, o maior FET aconteceu para ventos na direção leste, né? Então, para ventos da direção leste, obtivemos lá um FET, um comprimento de 9,1 km. A localização dos maiores FETs por direção é representada por esse mapa. Então, observe que naquela região superior do reservatório é a região que se concentra os maiores comprimentos de FET, significando que aquela região vai ser a região em que vai ser gerada, vai ocorrer a maior erosão devido às ondas, né? As maiores erosão devido às ondas de vento vão ocorrer naquela região. O turbilhonamento gerado também, a circulação gerada pela propagação das ondas também, a máxima vai acontecer naquela região. Então concluímos que por esse método de Saville em alta resolução, é possível, por processamento computacional, gerar essa representação gráfica do campo de FET. Esse estudo permitiu essa obtenção desses campos de FET. Então, esses campos de FET ficam à disposição de áreas como, por exemplo, uma tese de doutorado que vem sendo desenvolvida na Universidade de Maringá, na área de erosão de reservatórios, que visa correlacionar os campos de FET à ocorrência de erosão, a quantificação de erosão de reservatório. Então, esses dados ficam à disposição para quem quiser utilizar no reservatório Três Marias. Essa representação do FET, ela pode permitir a obtenção de equações paramétricas, né, que nós vamos falar agora nos nossos próximos 15 minutos sobre isso. Como obter uma equação paramétrica através dos dados dos campos de FET e os dados do Swan. Dessa forma, é possível obter uma equação de correlação em que você consiga obter resultados tão bons quanto o modelo numérico de base física, que é o Swan, mas com um esforço muito menor, né?
inclusive ao alcance de pessoas leigas na nossa área, na área de hidráulica e mecânica dos fluidos, na simulação computacional. E para represa de Três Marias, temos esse número, então, que é o número de 9,1 km. O maior FET, então, na represa de Três Marias, podemos afirmar que esse comprimento máximo é de 9 km aproximadamente para ventos vindos da direção leste. E é isso.